com Ele. Amém. Pai querido, abriremos agora a Tua palavra e cantamos esta oração. Clamamos com essa canção que o Teu Santo Espírito possa inundar o nosso ser. Oramos pelas demais mensagens que estão sendo pregadas nas classes de crianças, no trabalho com juvenis, no Start, mas que em todo esse espaço, toda esta reunião, lá no estacionamento, todos possamos ser edificados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada nós lemos todo o capítulo 5 de Apocalipse. E quem não estava aqui depois pode dar uma olhada no YouTube. Está arquivado lá. Mas vimos no capítulo 5 que João, que escreveu o livro de Apocalipse, exilado na ilha de Patmos, por pregar o Evangelho, ele entra num desespero profundo quando ele tem uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado, lacrado. Nós vimos que este livro tem a ver com a história, não só da humanidade como um todo, mas de cada um de nós. E essa história, de certa forma, estava sendo apresentada irrevogável, imutável. E de repente, então, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, isto é, Jesus Cristo, que venceu na cruz, deu sua vida por nós, mas ressuscitou no terceiro dia, ele toma o livro e ele arranca os selos. Esses selos que lacravam, o livro de Apocalipse é cheio de metáforas, figuras de linguagem. Alguns explicam que era justamente para transmitir a mensagem para aqueles que já eram do grupo cristão, queriam entender, por causa da perseguição, não podia ser muito explícito a transmissão da mensagem. Bom, a verdade é que no capítulo 6, continua então essa narrativa, e é o que nós vamos ler agora à noite. E eu queria convidar você a prestar atenção em alguns detalhes. Não vou me deter em todas as palavras, porque cada palavra, cada vírgula, cada ponto tem uma riqueza de propostas de vida, de desafios. Mas nós vamos passar por alguns versículos do capítulo 6. Então nós vimos no capítulo 5, e terminamos semana passada, vendo o Cordeiro de Deus tomando o livro das mãos de Deus, o livro da história selado por dentro e por fora, e pelo seu sacrifício ele tem o direito de arrancar os selos. E o que havia nesses selos? Cada selo tem um significado, e é o que está no capítulo 6, a partir do versículo 1, palavra de Deus. Eu insisto nisso. Eu não estou te dizendo o que eu penso, o que a missão pensa, o que a missão escreveu, o que a missão aceita, né? Às vezes uma palavra pode ser o que a pessoa não aceita, ou eu mesmo não aceite, mas eu não posso omitir a palavra de Deus. Eu não vou levantar e sair porque mexeu comigo, né? É palavra de Deus, preste atenção, olha aí, está escrito na Bíblia. Se você está sem Bíblia, aparecerá aqui na tela a partir do verso 1. Vamos lá? Verso 1 diz assim, João escrevendo lá na ilha de Patmos, ele disse: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Quando ele disse vi, o verbo ver, tem como tirar o véu e ver para além, ver melhor. Mas ao mesmo tempo ele quer que eu e você vejamos o que ele viu.
Por isso que o verbo ver aparece muitas vezes em Apocalipse, na revelação. Quando ele diz eu vi, ele está ao mesmo tempo dizendo, eu quero que você veja o que eu vi, para que você não apenas creia, mas viva de acordo com essas verdades. E ele disse, eu vi quando o cordeiro tomou o livro nas mãos, e ele abriu um dos 7 selos, o primeiro selo. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão, vem comigo. Vou te mostrar algumas coisas. Verso 2, vi. Ele continua repetindo o verbo ver. Veja o que eu estou vendo. Eu vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Você vai perceber, eu já vou dar um spoiler aqui, que nos 4 primeiros selos que ele arranca, que ele abre, que ele tira, em cada um deles aparece um cavalo. O cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, depois o cavalo amarelo. Bom, esse cavalo branco é metáfora, é figura, ele aponta para quem? Eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse, se você já estudou o livro de Apocalipse, né? Ou talvez seja novidade para muitos esse texto que nós estamos lendo, mas João disse, eu vi, quando tirou o primeiro selo, e a história foi desvendada, revelada, a história foi apresentada, o que iria acontecer, me foi mostrado. Ele disse, eu vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguns definiram esse cavalo branco, o cavaleiro desse cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco como Jesus. Mas olha aqui, não fala a cor do cavaleiro, fala apenas a cor do cavalo. Diz assim, o cavalo branco e o seu cavaleiro com o que na mão? Um arco. E uma coroa, foi-lhe dado uma coroa. Preste atenção nesses detalhes, porque eu quero chamar a sua atenção, principalmente para esse primeiro selo e a visão desse cavaleiro, que para muitos, ou melhor, para alguns, é apresentado como sendo Jesus. Mas não é. Não é. E para perceber isso, olhe para alguns detalhes que aparecem aqui, né? Jesus já estava na cena, tomando o livro na mão. Jesus é que estava abrindo os selos. Então, se Jesus estava abrindo os selos, como é que ele mesmo estava levando Jesus? Jesus estava levando João para apresentar Jesus? Não tem lógica. Não sei se você está entendendo, mas semana passada nós vimos que Jesus toma o livro e abre os selos. E agora ele leva João para mostrar o que cada um desses selos tem em relação à história mundial e à história individual, a sua história, o seu namoro, o seu casamento, o seu trabalho, a nossa vida particular. Porque a Bíblia não é um livro apenas de histórias do passado ou de um futuro distante, mas é palavra de Deus para mim e para você hoje. É revelação. E principalmente o livro de Apocalipse, a tradução é revelação. E ele diz, eu vi um cavalo branco. Mas esse cavalo branco não é Jesus. Não é Jesus, e eu vou te mostrar por quê. Olha o que ele diz aqui no verso 1. E ele sai, volta lá no verso 2, isso. Vi quando o cordeiro abriu, então um cavalo branco com arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Mais uma prova que não é Jesus. Primeiro porque Jesus é que estava abrindo os selos. E agora saiu vencendo e para vencer. Jesus já tinha vencido na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Então esse não era Jesus.
Porque Jesus não precisava mais sair vencendo. Ele já conquistou a vitória de uma forma cabal, total, absoluta, completa, quando Ele deu sua vida por nós na cruz. E Ele ressuscita. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele esmaga a cabeça da serpente nesse gesto. Então Ele não sai para vencer. Ele não está lutando para vencer. Ele já é um vencedor. E quem está com Cristo tem lutas. Mas nós entramos na partida, nas partidas da vida, nos ringues, onde lutamos, nós já entramos com uma garantia. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não entramos para decidir a vitória, querido. Eu perdi essa. Querido, o Flamengo pode ter perdido. Mas nós em Cristo e com Cristo nunca perdemos. Somos mais do que vencedores. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada. Não, mas eu perdi. Perdeu nada, filho. É a sua cabeça que está funcionando com esse placar. Mas em Cristo, você continua sendo vitorioso. Amém? Então, quando diz que Ele saiu vencendo e para vencer, não está se referindo ao verdadeiro Cristo. Porque o verdadeiro Cristo, Ele abre o livro, Ele abre o selo, e Ele, então, vai mostrar para João o que tinha naquele primeiro selo. E tinha um cavalo branco. Não é Jesus? Não é Jesus. Porque é Jesus que está mostrando? Jesus está mostrando Jesus? Não. E está saindo para vencer? Não, de forma alguma. Ele tem um arco. Olha só, queridos. Eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha Bíblia de notas. Não precisa levantar a mão não. Aquelas Bíblias que tem notas de rodapé. Aí a pessoa olha para aquilo ali e diz assim: mas aqui no rodapé da minha Bíblia está escrito que o cavalo branco é Jesus. Querido, rodapé não foi inspirado por Deus como a palavra de Deus. E Bíblia não se interpreta pelo rodapé, se interpreta com Bíblia. Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. A Bíblia se autoexplica. Examinais as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tem alguns teólogos de fundo de quintal que dizem assim: não, mas o Russell Shedd, queridos, o Russell Shedd já pregou aqui, já morreu. Homem santo. Mas as notas de rodapé dele não estão nem um tiquinho na altura de qualquer texto da palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Não pode ser Spurgeon, pode ser Calvino, pode ser Armínio, pode ser quem for. Só a Bíblia é a verdadeira revelação do propósito. Então, o que você quer entender na Bíblia, procura na própria Bíblia e não no rodapé da Bíblia. O rodapé pode dar uma ajudazinha para qualquer coisa lá, mas a revelação é da própria Bíblia. Quer ver só? O cavaleiro do cavalo branco, foi dado a ele um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Vou desmascarar esse cavaleiro agora. Com a própria Bíblia. Pula para o capítulo 19. E vejo o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. E ele vem. O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Olha no capítulo 19 de Apocalipse, vai aparecer aqui na tela, dos versículos 11 ao 16. Olha a diferença de um cavaleiro para o outro. Quando o livro é aberto, sai um falso Jesus, sai um falso Cristo. O cavaleiro do capítulo 6 não vou usar genérico, porque genérico tem a ver com remédio e tal,
mas é falso. Também não vou usar Paraguai, porque Paraguai tem muita gente boa. Mas é um fake news, o cavaleiro do capítulo 6. É fake news. Fake news não foi inventado agora. Fake news já existia. Tanto é que Jesus, quando abre o primeiro selo, aparece um cavaleiro do cavalo branco, e tem gente dizendo que é Jesus. Não! Primeiro, porque era Jesus que estava abrindo o livro. Jesus já venceu. Segundo, ele recebe uma coroa e um arco. Olha o verdadeiro cavaleiro original. Capítulo 19. Dá uma olhada lá nos versículos de 11 seguintes. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Versículo 11 do capítulo 19. Capítulo 19, por favor. Passou aí, João? Capítulo 19, versículo 11. Não. Capítulo 19, versículo 11. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja pela justiça. Olha o cavaleiro do capítulo 19, ele tem nome, tem atributos. O do capítulo 6 não tem. Diz assim, no capítulo 19, verso 11: viu o céu aberto, e eis um cavalo, o seu cavaleiro se chama Fiel. Quem é fiel? Esse é Jesus. Verdadeiro. Quem é verdadeiro? Jesus. E ele julga e peleja com justiça. Verso 12: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há... na sua cabeça o quê? Não. Muitos diademas. O outro cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 6, recebeu uma coroa. Está conseguindo me acompanhar? Recebeu uma coroa. Aquela palavra do capítulo 6 no grego é Stefano, que quer dizer o louro, aquelas coroas das Olimpíadas, dos Jogos, coroas de plantas, de ramos. Então a coroa do capítulo 6, no grego, no original, é Stefanos. Ele recebeu a coroa de uma batalha, de uma competição, uma coroa que se desfaz. Agora veja o cavaleiro do capítulo 19, ele não tem coroa. Diademas. Só que diademas é a mesma palavra para coroa. Diz aqui, ele tem diademas, e esses diademas são justamente coroas especiais. A palavra aqui tem a ver com metal, com algo precioso, de ouro. E diz que ele não tem uma coroa, ele tem muitas coroas especiais. Por que muitas coroas? Porque está afirmando que o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, ele domina sobre todos os reinos. Ele tem autoridade até sobre o reino das trevas. Por isso que ele agindo, ninguém impedirá. Ele tem muitos diademas, muitas coroas. Isso é uma metáfora para dizer que sobre todas as áreas, Jesus Cristo é Senhor. Ele tem muitos diademas. Aquele do capítulo 6 tem uma coroa de Jogos Olímpicos antigos, aquela coroa de mato que seca e que acaba. A de Jesus é de metal puríssimo, diadema. A palavra aqui no grego tem a ver com uma coroa especial, e diz que ele tem muitas, porque ele tem domínio sobre todos os reinos da terra. Agora veja mais, o cavaleiro do capítulo 6, ele recebe um arco. Um arco. O arco é para tirar a distância. A distância.
Porque o nosso adversário, ele não pode chegar perto de nós. 1 Pedro 5,8, ele anda ao derredor e não ao redor. Para passar para estar ao redor, só com autorização de Jesus, diante de um propósito. Mas ele não pode ter espada, ele tem um arco, porque ele fica dando flechada para ver se acerta em algum de nós. Flechas que passam por cima, que acham brechas. O cavaleiro do capítulo 6, ele tem um arco que lança flechas, porque ele não pode se aproximar daqueles que entregaram sua vida a Jesus, assim de qualquer maneira. Mas o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, ele não tem arco, ele tem uma espada que sai da sua boca, uma espada que sai da sua boca, que é a santa e bendita palavra de Deus, espada de 2 gumes, que tanto corta o que precisa ser cortado, como insere o que precisa ser inserido. Olha no capítulo 19, diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá. Ele mesmo regerá. Ele não precisa vencer, ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus do Todo-Poderoso. Sobretudo, queridos, com esses detalhes, eu quero deixar bem claro, voltando para o capítulo 6, que o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, ele é um falso Cristo. Um falso Cristo. Ele quer se passar por Cristo. Então vamos voltar aqui à história, preste atenção. Tem um livro com a história. Esse livro está de todo selado. João chora desesperadamente porque a história estava inalterada, inalterável. E aí então o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo, pega esse livro, por sua vitória conquistada na cruz e sua ressurreição, ele abre esse livro, e quando ele tira o primeiro selo, o primeiro que aparece, o primeiro problema que a humanidade sofreria, seria conviver com um falso evangelho. Um evangelho que não satisfaz, um Jesus Cristo que não preenche o vazio do coração, um Jesus Cristo que não tem espada afiada saindo da boca, tão somente um arco. A história estava condenada a viver no meio de mentiras, heresias. E ele vê então esse cavalo branco, que não é Jesus, mas é um impostor que sai tentando vencer, tentando conquistar vidas, e dizendo: filho, não é assim, não precisa ser assim, não é desse jeito, para quê e tal, né? Vamos lá, Deus ama todos, no final dos tempos Ele vai salvar todo mundo. Universalismo e tantos outros ismos de mentiras. Esse falso cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Esse falso cavaleiro, ele quase que engana, mas ele não tem palavra. A espada que sai da boca. Só Jesus Cristo tem palavras de vida. Que belas são, que alegres são, belas palavras de vida. Só Jesus tem poder sobre todas as áreas. Jesus não tem uma coroa de mato. Jesus tem uma coroas de ouro, porque Ele é rei sobre todos os impérios, sobre todos os reinos. Ele é Senhor absoluto. E aí diz-nos o texto, voltando lá para o capítulo, vou só dar mais uma prova para você, né? No versículo 14 aí do capítulo 19, versículo 14 desse capítulo 19, coloque ele no quadro, versículo 14, diz assim: e seguiam-no, o verdadeiro cavaleiro. O capítulo 19 é o verdadeiro, o 6
é o fake news. E seguia o verdadeiro, exércitos que há no céu, montado com cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, brancas e pura. Uma referência ao povo de Deus lavado pelo sangue da cruz, cujas vestes são mais alvas do que a neve, mais brancas que a pura lã. E seguiam-no. Agora, quem segue o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do fake news? Quem segue? Um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Você está entendendo a diferença do fake news? Você está entendendo a diferença entre a mentira e a verdade, sobre a maior verdade que existe na história, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida? Porque, queridos, se esse fake news de Jesus Cristo, se esse falso Cristo ganhar terreno, e tem ganho terreno esse falso Cristo, muitos ainda não experimentaram o verdadeiro Cristo, se entregar a Ele, caminhar com Ele, segui-lo. Muitos se entregaram à igreja, à programação, se entregaram a líderes, mas não entregaram a vida no altar de Deus, numa disposição inarredável de segui-lo e de ser dele, e ele reinar em nós. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de seguir Jesus, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que tem uma espada, que tem coroa sobre todo o reino. Veja que tem uma multidão vestida de branco, seguindo tal e qual a Ele. Porque quanto mais nos envolvemos com Jesus, mais nós somos parecidos com Ele. Os cavalos que estão seguindo o cavaleiro do cavalo branco original do capítulo 19, são cavalos brancos também. Lembrando que a cor é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Estão vestidos também como ele, de linho finíssimo, branco e puro. Deixa eu ler os 2 últimos versículos aí do capítulo 19, desse texto que está aí. Versículo seguinte, pode pôr: sai da sua boca com espada afiada para com ela ferir as nações. Vai para frente. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Ele tem um carimbo. Ele tem uma carteira de identidade. No seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do capítulo 6 não tem. Tem nada para apresentar. Ele tem uma coroa de capim, uma coroa do capítulo 6, ele tem um arco e flecha para tentar envenenar pessoas, mas ele não pode chegar, porque ele anda ao derredor, como diz 1 Pedro 5,8, mas ao redor estão os anjos de Deus que acampam do nosso lado. Ao nosso redor é diferente. Há uma sebe, como diz Jó capítulo 1, quando Satanás quis tocar em Jó, disse: Senhor, como é que eu vou tocar no homem? O Senhor colocou uma cerca de sebe, que também é uma figura de linguagem, é uma esteira bem trançada, sem buraco, sem brecha. Ele disse: eu já tentei tocar naquela vida e acabar com aquela pessoa, mas eu não consegui, porque tem uma cerca que o Senhor pôs ao redor. Eu tentei fazer com que ele caísse, com que ele ficasse prostrado, com que ele jamais se levantasse, mas o Senhor colocou uma cerca ao redor dos que são seus. E se cair, não fica prostrado, porque ele toma pela mão e levanta. Misericórdia e graça e a bondade caminham juntas. Mas dá uma olhada, queridos, aí, voltando lá para o capítulo 6,
Bom, já te mostrei que o cavalo branco não tem nada a ver com Jesus, é uma fake news, é mentira. Jesus Cristo mesmo disse no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, que no final dos tempos apareceriam falsos cristos. E muitos os seguiriam, não poucos. Se possível, o seu projeto é tirar a fé de todos, é afastar todos de Deus, falsos cristos. Por isso, meu querido, se você quer se livrar da fake news de Jesus e do Jesus verdadeiro, preste atenção numa coisa. Tem gente trocando estudo bíblico de cultos, escola bíblica dominical, por sermões de internet, que agora estão sendo até vendidos em pacote, e pessoas comprando sem saber quem é o pregador, sem saber o caráter dele, sem saber o estilo de vida dele, e crendo no besterol, nas mentiras. E aí o cavaleiro, fake news do capítulo 6, ganha espaço. Pastor, eu vi uma coisa na internet, eu vejo pessoas colocando, recortes assim, por exemplo, o cara falando lá um negócio bonito, aí a pessoa pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e posta. Pastor fulano, puxa vida, ele fala, qual é a igreja que ele pastoreia? O que você conhece mais dele do que aquela frase? Você sabe se aquela frase é dele mesmo ou se ele copiou de algum autor que ele ouviu ou leu e achou bonito? Tem gente que posta a frase de Buda, que determinado pastor citou numa reunião, que o pastor não sabia o autor, porque não é formado em nada, não tinha nada, e ele falou um negócio lá que não tinha nada a ver para chegar em lugar nenhum, mas a pessoa achou bonita, porque ele disse assim: quando chover, as flores abrirão. Oh, que frase linda, isso me arrepiou, estou tudo arrupiado, porque quando chover as flores abrirão. Nossa vida, isso é de Deus para mim. Aí dá Ctrl+C e coloca lá no Insta, coloca não sei o quê. Examinais as escrituras, povo de Deus, porque o cavalo branco, fake news, ele não está brincando, ele quer enganar, ele quer fazer com que nos afastemos do verdadeiro Cristo, aquele que por nós morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e ele virá nos buscar outra vez. Ele já venceu, ele não vencerá mais. Mas aí depois, voltando lá para o capítulo 6, aí vem versículo de número 3, o segundo cavalo que sai atrás do falso cavalo branco. Quem segue o fake news? Quem segue o fake news? Olha no versículo 3 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Verso 4, podemos ler juntos? E saiu. O que saiu depois do cavalo branco, irmãos? Paz? Alegria? Olha como é fácil entender. Mas Apocalipse é tão difícil de entender, tão complicado. Irmãos, está dizendo que saiu um cavalo branco e atrás dele saiu um cavalo vermelho para matar, tirando a paz. E saiu o cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz. Isso tem a ver com Jesus? Aquele primeiro cavaleiro, então, veio atrás dele um outro para tirar a paz? Tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros.
Vamos trazer isso para o nosso micro-universo. A falta do verdadeiro Jesus no coração nos deixa sem paz. O Jesus fake news nos tira a paz. E quando nós não temos paz, nós queremos matar o próximo, por qualquer deslize que ele tenha que não satisfaça a nossa posição. Nós nos tornamos uma imitação de Satanás, senão uma possessão. Mas o desejo de glória, o desejo de status, o desejo de ser o vencedor. Então sai aquele cavalo branco falso e atrás dele sai o ódio. Porque todas as pessoas que ele vê bem, ou aparentemente bem, ele quer provocar confusão, fofoca, intriga, inveja. O cavaleiro do cavalo vermelho tem a ver com guerra, mas não é só guerra mundial. Porque antes de existir guerra na Rússia e Ucrânia, a guerra começa na cabeça de alguém que não tem paz no coração. Só existe guerra entre nações depois de ter existido de uma forma grandiosa na cabeça de um ser humano seguidor do cavalo branco, de falsas doutrinas. Um homem sem paz, o ser humano sem Jesus Cristo, é fácil ele se irar até o ponto de fazer loucuras, atitudes estúpidas, não só no gerenciamento do seu espaço, mas como na sua própria vida pessoal. Não tem paz. O cavalo vermelho diz assim: quanto mais próximo do fim. Vamos voltar lá então, porque eu estou falando de cavalos, né? E cavalos não são estáticos, cavalos não ficam parados. Ele disse: eu vou abrir os selos e eu vou te mostrar que a partir do momento que eu for abrindo aqui a história, você vai vendo um desfile de uma cavalaria. Primeiro vai o falso evangelho, a heresia, a mentira, uma interpretação errada das Escrituras, falta de tempo com a palavra de Deus. E nesse desejo de se autossatisfazer, pessoas estão comendo sopa de veneno. E não o verdadeiro pão da vida. E aí vem a decepção, o horror, o vazio e um desejo de vingança, o cavalo vermelho. O ódio, a ira. Quem traz isso no coração, queridos, precisa de uma experiência com Jesus. Porque Jesus dá paz que excede todo entendimento. Jesus ensina sobre o perdão. E Ele dá forças para perdoar. Mas o cavalo vermelho, ele sai para matar, sai para tirar a paz. Tem a ver com guerra. Não apenas guerras mundiais, mas guerras pessoais, guerras existenciais, guerras psíquicas, guerras relacionais. A falta da plenitude da presença do verdadeiro Cristo deixa um espaço para a guerra. Bom, vamos em frente. Esse é o segundo selo. Tirou o segundo selo, o que ele viu? Um cavalo, procotó, espalhando pelo mundo essa ira, essa raiva, briga. Não há mais harmonia, não há mais bênção pai, bênção mãe, não há mais por favor, não há mais respeito, como diz Paulo a Timóteo no capítulo 3, não há mais respeito, não há mais por favor. É o seguinte: eu sou dono, eu sou dona, então eu mando, eu vou fazer. Eu não quero saber como, não quero saber quem vai machucar,
Mas o cavalo vermelho está atrás do falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo traz paz, harmonia, reconciliação. O falso Cristo traz guerra. O cavalo vermelho, o que vem depois dele? Continua o texto. Quando abriu o terceiro selo, agora já estou no terceiro. Aí sai o terceiro cavalo, que é, e eu vi o terceiro servente dizendo: vem, vem. Então eis e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Uma balança de pesar. Continua o texto. Pesar o quê? E eu vi como que com voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é isso? Escassez, fome. Vem o falso Cristo, o coração fica vazio. Aí entram os conflitos relacionais. Aí vem a escassez. Porque em toda briga, todos saem perdendo, todos os envolvidos. Vou repetir. O cavalo vermelho é para fazer lembrar, o cavalo preto, melhor, é para fazer lembrar que em toda confusão, todos os envolvidos saem perdendo. E por isso que ele fala de escassez, carestia. 1 denário era o salário de 1 mês de trabalho. Mas a fome é tanta que dava para comprar uma medida de trigo, que sustentava por apenas 1 dia. 3 medidas de cevada por 1 denário. A cevada já era mais barata. Mas ele está dizendo, quando vem o cavalo preto, atrás do cavalo vermelho, atrás da guerra, depois da briga, da confusão, vem a falência. Vem o prejuízo. É melhor entrar em acordo do que continuar com a confusão. Porque a confusão vai gerar falência, escassez. Agora veja bem o que esse cavalo preto e o seu cavaleiro espalha no final dos tempos, cada vez mais. Desde o momento que João viu abrir os selos, o primeiro selo, o fake news de Jesus, um falso Cristo, iludindo muita gente, e gente achando que não precisa mais de igreja, porque hoje pode trocar na internet, achando que não precisa mais de Bíblia, porque tem pensadores, tem filósofos, tem não sei o quê, não precisa mais de nada, não precisa mais de dízimo, não precisa mais de nada, agora eu vou viver minha vida. O abandono da palavra, da espada que sai da boca do verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Por falta de compromisso com ele, seguindo o falso Cristo, vem guerra, confusão mental, interrelacional e de todos os níveis. Atrás do cavalo vermelho vem um cavalo preto, que diz assim: entrou em guerra, entrou em prejuízo. Vem a injustiça social. Olha que interessante, trágico, olha que trágico. Interessante não é a palavra certa. Diz o texto que os pobres teriam menos, cada vez menos. Um pobre, quando entra numa confusão, ele passa a ter menos. Volta o texto aqui, por favor. Diz assim: um denário por uma porção de trigo, e 3 denários por uma porção de cevada, que era comigo do pobre. Agora olha o seguinte, o texto: a ordem do cavaleiro do cavalo preto: e não danifiques o azeite e o vinho. Por que não danificar o azeite e o vinho? Aqui é uma metáfora da comida dos ricos, da posse dos ricos,
não danifiques o azeite e o vinho. Os ricos passam a ter mais e os pobres passam a ter menos. Há um desajuste social muito grande. E não danifiques. O cavalo preto não pode tocar na fortuna dos ricos, mas pode tocar na carência dos pobres. Segue o falso Cristo. Viva um evangelho ralo. Um evangelho que não tem cruz. É o que muitos procuram. Um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem resignação, sem doação, sem comprometimento. E muitos andam por aí falando que a missão, a mensagem dela é essa. O evangelho, fake news, ralo, sem compromisso. Não, queridos, nós aceitamos aqui pessoas que vêm desses lugares, não poucos, para dizer para eles que continuando do jeito que estavam, não iriam chegar a lugar nenhum. E muitos cresceram e voaram como águias. E muitos avançaram porque descobriram o verdadeiro Cristo. Porque o Cristo que ouviam, não estou generalizando, nem condenando, e nem dizendo que somos melhor. Mas o que eu estou dizendo, queridos, que seguir heresias, mentiras, Bíblia interpretada por notas de rodapé e Bíblias interpretadas por revelações que tem margem de erro maior do que de acerto, e não interpretada por ela mesma, leva ao cavalo vermelho, a uma guerra interior, a uma falta de paz, paz que o mundo não dá, com doce paz, só Cristo dá. Perdendo a paz, perde dinheiro. Perde dinheiro. E aí vem o último cavalo, o quarto selo. Continua o texto, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, olha aqui o quarto cavalo. Eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado de... E o inferno o estava seguindo, como uma carroça. A expressão aqui é que a morte tinha uma carroça chamada inferno. Vai matando e vai julgando na carroça. Vai matando e vai julgando na carroça. E como chama a carroça? O inferno. E estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Deixa eu te dizer de uma forma rápida aqui, não vou parar em cada palavra, mas, por favor, quem está de amarelo, não se sinta recebendo bullying. Eu não estou fazendo bullying aqui com cor nenhuma. Eu estou dizendo que ele tinha que colocar uma cor ali no livro, e apareceu na cabeça do João, na revelação que ele teve, não sei como, mas ele viu o amarelo. E o amarelo fala de doenças, pestilência. Pestilência. O dinheiro foi corrompido. Nos dias da peste da Covid, maior número de mortos. Preciso te dizer que foram os pobres, os que não tinham plano de saúde, os que tinham... Semana passada eu vi um pedaço do Fantástico, no Maranhão, que é um dos maiores centros de roubo do país. E por favor, não estou fazendo aqui apologia, defesa, mas não posso deixar de dizer que José Sarney e sua família saquearam o Maranhão para depois saquear o Acre. As 10 cidades mais pobres do Brasil estão no Maranhão.
E ele vai sair da história daqui a pouco tempo, porque ele já está devendo, pelos anos de idade, ele já está devendo a vida. A Academia Brasileira de Letras, onde ele faz parte, não tomou providência nenhuma, ninguém toca naquele homem. Não é? E vai deixar o Maranhão falido, ele e os seus filhos. Extrema pobreza. Estava mostrando lá no Fantástico semana passada a lista de pobres explorados no meio da Covid. Mas um negócio absurdo. Prefeituras, autoridades, gente grande, com muito azeite, muito vinho, roubando a cevada e o trigo de quem já não tinha. E aí a enfermidade lastra, porque se a pessoa está com a cabeça em guerra, se a cabeça está um campo de batalha, se ao redor também vive em guerra, e o mundo todo em guerra, não há paz. Queridos, e um dos santos remédios que cura inúmeras enfermidades é a paz de Deus. O que faz uma dor de cabeça passar forte na maioria das vezes, o que faz até uma dor de coluna pode curar um câncer. Os médicos custaram a ceder por causa das indústrias farmacêuticas, que vivem do azeite e do óleo, os ricos cada vez mais ricos, do azeite e do vinho. E eles custaram a ceder para a verdade de que as doenças têm a ver com a mente, são doenças psicossomáticas. Seja o câncer ou seja uma gripe, tem a ver com a desarmonia interior. Por que o cavalo vermelho fazendo ruaça por dentro? Porque tem um cavalo branco na frente puxando a fila, que não é Jesus Cristo de Nazaré. E atrás dele vem a escassez, porque tem que gastar tudo para poder resolver os problemas que advêm da guerra e da fome. E por último vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo que tem a ver com a enfermidade, tem a ver com a doença, tem a ver com pestes, com pandemias. E esses cavalos estão se movendo. Bom, queridos, eu vou parar por aqui. Mas se eu parar por aqui, talvez alguém ainda não tenha entendido bem o que é seguir Jesus Cristo de uma forma intensa, tomar uma decisão cada dia mais de buscá-lo, de servi-lo, de adorá-lo, de se envolver com Ele, de ser dele. Estar na igreja é bom, mas não é tudo. Ser batizado é bom, mas não é tudo. Ser dizimista é necessário, mas não é tudo. Ser de Jesus por completo é tudo. Continuo no capítulo 6, eu vou ler só mais alguns versículos aqui do capítulo 6, para terminarmos. Diz assim, no versículo 9, eu parei no 8, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, lembra dos 4 primeiros selos? Se cair no vestibular, você já sabe. Primeiro um cavalo branco. O que é o cavalo branco? Heresia, falso Cristo, mentira filosófica existencial. Atrás o cavalo vermelho, guerra, conflitos. Depois o cavalo preto, escassez, carestia, fome, são tudo consequências. E depois o cavalo amarelo, doença. E com a doença a morte. E com a morte o inferno. Porque não estão seguindo o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Mas continua o capítulo 9 dizendo sobre essa necessidade de assumir um compromisso com o verdadeiro evangelho. Diz assim, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar, também uma figura de linguagem, pessoas escondidas no altar. Agora é coisa boa. É aqueles que se renderam a Cristo
e se esconderam debaixo das suas asas. Eu vi, quando abriu o quinto selo, no meio dessa confusão toda, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Se eu não vivo um evangelho com o compromisso de dar a vida pelo que creio, de nada ele tem valor para mim. As coisas que me têm valor, ou o que é de valor para mim, é justamente aquilo pelo qual eu tenho coragem de dar a minha vida. Se eu não tenho coragem de dar a minha vida, então é porque não tem valor para mim. Imagina um filho pequeno, querido, e você diz que o ama, bilu, 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 neném, neném, de repente você vê esse neném para ser atropelado e você fica de braços cruzados e não faz nada, porque ele não tem valor, era só teoria, era só uma ideologia. Agora, se você pula na frente do carro e está disposto a morrer por ele, é porque o seu amor era verdadeiro. Então ele, quando abre o quinto selo, ele vê aqueles que estavam dispostos a dar a vida. O compromisso é tamanho que, se chegar aqui os terroristas do Talibã dizendo assim: você é cristão? Se você falar que é, morre agora. Se falar que não é, você pode ir embora e continuar a sua vida. Ou vem os islâmicos para te dar uma carteirinha: qual é a sua religião? E se você falar cristã, vai aparecer na carteirinha, você perde todos os direitos na sociedade. Se você falar que é islâmico, então você passa a ter todos os direitos na sociedade. Se você falar que é cristão, você é perseguido intensamente no país. O meu amor por Cristo me levaria a declarar que eu sou cristão. Eu arrumaria um argumento para dizer: não, eu vou na igreja, mas não preciso morrer agora, deixa eu viver mais para poder evangelizar mais gente. Não. Diz que quando abre o quinto selo, vê os mártires, a visão dos mártires, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pessoas que morreram por causa do evangelho e por causa do testemunho do comprometimento com o evangelho. Clamavam em grande voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso próprio sangue dos que habitam na terra? Clamavam com grande voz. E ele vê um grupo de pessoas que doaram a vida, que se dispuseram diante da morte com o coração aberto. E essas pessoas, e ele diz: quando olhei, melhor aqui no verso de número 10, clamava em grande voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam o sangue dos que habitam na terra, não é o nosso, é dos que habitam na terra. Então a cada um deles, nessa visão que João está tendo, ele vê um Jesus fake news, guerra, escassez, doença. Mas de repente, quando abre o quinto selo, ele vê um grupo que está conseguindo sobreviver a tudo isso. E esse grupo está onde? Debaixo do altar, escondidos no altar, dando a vida pelo que creem. E diz o verso 11, eu quero parar aqui, depois a gente continua em outro dia, se Deus quiser. Mas diz assim: então, a cada um desses que aceitaram Jesus Cristo
e resolveram segui-lo, mas com seriedade. A cada um desses foi dado o quê? Uma vestidura branca. Isso quer dizer, nenhuma condenação há para quem realmente está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o sangue de Jesus não deixa mancha nenhuma na nossa vida. E quando Deus nos olha, nós estamos justificados em Cristo Jesus. De vez em quando pergunto para alguém: você tem certeza da vida eterna? E a pessoa diz: pastor, vamos ver lá no último dia, né? Como é que vai ser decidido? Que vê no último dia? Nós já somos herdeiros dos céus. Não tem nada que será decidido no fim, no julgamento. Não, você vai para cá porque eu fui com a sua cara, você não. Aquele que nele crê agora, nesse tempo, tem a vida eterna. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Essa é a palavra. Quem crê tem as vestes brancas, que é figura de justificação, que é figura de pleno perdão. Pleno perdão tu dás, que segurança, pleno perdão. Tem vestes brancas, e lhes disseram que descansa. Quando abriu o quinto selo, falou: João, você está vendo um falso Cristo espalhando a guerra, espalhando a carestia, com elas as pandemias, as enfermidades. Não estou dizendo que toda enfermidade tem a ver com o diabo não, viu, queridos? Não estou dizendo isso não. Mas a falta de Cristo colabora. Ela falou: agora eu vou te mostrar uma coisa. Quando abre o quinto selo, tem um grupo escondido debaixo do altar. E esse grupo com vestes brancas, alvos mais com a neve. E ouvindo uma voz que diz o quê? Relaxa. Descansa. Descansa. Os cavaleiros estão passando por aí. Os horrores acontecendo, mas eles ouvem uma voz: descansa. Descansa. Então eles recebem perdão, vestes brancas, esperança, uma palavra de consolo, descansa. Mas recebe também uma preciosidade, algo de grande valor, que é a garantia de que isso vai ter um fim. Diz assim: lhe disseram: repouse ainda por pouco tempo, até que também complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como geralmente esses foram. Por pouco tempo. Aguenta. Por mais que nós vivamos aqui, nós vamos viver até 100, 110. Se alguém chegar a 120, vai chegar, né? Bem, Deus abençoe. Mas espera. Paciência. Firme em Cristo. Aguarda em Cristo. Será por pouco tempo. Breve virá. Breve virá. Jesus em breve. Breve virá. Breve ele volta, sim. Breve ele volta. É esta esperança que vai se cumprir. Breve ele volta, breve ele volta. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo vem o clarim que chama os crentes. Cristo à frente do seu povo verdadeiro, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou.
Glória, glória. Glória, glória. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! Passará o falso Cristo, passarão as guerras, passarão as enfermidades, passará a escassez. Mas o cavaleiro do cavalo branco original, que tem no seu manto e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se é esse que nós estamos seguindo, se é Jesus Cristo que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, Ele não vai nos isentar de presenciar a movimentação dos outros cavalos, mas nós estamos debaixo do altar. E debaixo do altar nós estamos clamando uma ação intercessória. Até quando, Senhor, até quando? A sua justiça será de fato estabelecida. Ele disse, tranquilo, espera, acalma, toma uma vestidura branca, para você vir no meu exército, porque quando eu sair com o meu cavalo branco, você ganha um cavalo branco e vem comigo para a guerra. São figuras de linguagem, e saíram vestidos todos de roupas brancas. E ele disse, e isso vai acontecer em poucos dias. Pode ser hoje à noite? Eu não sei. Se é, mas eu sei que pode. Pode ser hoje à noite? O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que é o seu Valença, cantor, né? E o pessoal diz assim, é música popular, mas é uma música popular que é verdadeira. O pastor Lutero vai fazer um solo aqui. Sim, vem, se tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você não está escutando sinal nenhum? Do cavalo preto, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo e do falso cavaleiro do cavalo branco? Você não está escutando sinal nenhum? O cavalgar desses cavalos, você não está escutando, não? Vai para debaixo do altar. Vai para debaixo do altar. Se gruda no altar de Deus. Toma uma veste branca. Ouça a palavra da esperança. Descansa. Descansa. É por pouco tempo. Vai passar. Vai passar. Vamos ficar de pé. Houve um tempo que, deixa o grupo vir aqui de uma vez, vamos encerrar. Você diz, pastor, mas eu queria saber o que significa. Tem uma palavra aqui que o senhor pulou, tem outra, eu pulei um monte, querido. Se eu fosse falar todas elas aqui, primeiro que, se alguém te afirmar que sabe todas elas, porque tem coisas reveladas e coisas que não são reveladas. Tem coisas que a própria Bíblia apresenta o seu significado, tem outras que não. E eu não vou me atrever a dizer aquilo que eu não encontrei na Bíblia, respaldo para afirmar. Então eu prefiro ficar com o que eu sei. O que eu sei é que Jesus Cristo salva, liberta, cura, transforma. O que eu sei é que Jesus Cristo é bom, o diabo é mau.
O que eu sei é que quem tem Cristo tem a vida eterna garantida na glória dos céus, e quem não tem está perdido para sempre, para sempre. O que eu sei é que se você se humilha, se arrepende e diz: eu quero Jesus Cristo, hoje mesmo começa a fase mais linda da sua vida. Se hoje você abre o seu coração, se rende, se entrega, se humilha e diz: eu quero Jesus, do jeito que você está, como você está, aonde você está, seja aqui ou seja em algum lugar acompanhando pelo YouTube, mas se você se entrega a Jesus agora mesmo, começa a fase mais linda da história. Isso eu sei. Eu estou falando aqui de algumas coisas que o próprio Apocalipse traz, e a Bíblia toda traz uma concordância de explicações sobre o assunto. Quem segue mentiras vai viver em conflitos, que faz perder tudo, até a saúde. E aí vem a morte, com a morte o inferno. Mas quem segue Jesus tem vestiduras brancas, paz. Eu lembrei desse hino. Nós éramos chamados de glória, glória, aleluia. Você sabia disso? Que os crentes eram chamados no passado de glória, glória, aleluia? Era a música mais cantada nas igrejas evangélicas no Brasil. Batistas, assembleanos, presbiterianos, as igrejas históricas todas cantavam esse hino. Os sinais da sua vinda já se mostram. Não, começa assim. Vamos lembrar? Só a primeira estrofe e o coro. Só a primeira estrofe e o coro. Porque nós chegamos a ser chamados. Uma pessoa, quando queria fazer bullying com a gente na escola, dizia: ali vem um glória, glória, aleluia. Era um bullying. A pessoa entrava no trabalho, um cristão autêntico, os panacas, babacas, dizia lá um glória, glória, aleluia. Era um dos apelidos que os cristãos tinham. Glória, glória, aleluia. Porque esse hino era o nosso hino oficial, né? Dos cristãos em geral. Então vamos encerrar com ele para matar a saudade, já que o pastor Lutero disse que hoje é a noite de good time, né? Bons tempos, bom tempo quando a gente cantava essa música. Já refugia a glória eterna de Jesus o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50, daqui a 100, mas pode ser essa noite. Não sei se eu estarei vivo, se eu estarei morto. Meu corpo aguardando a ressurreição e minha alma debaixo do altar, vendo tudo, toda a glória do Senhor. Mas se Ele viesse hoje, abrisse os braços, as nuvens se abrindo como cortinas de um palco, e o cavaleiro do cavalo branco, cuja capa e coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem cavalgando sobre os ares e diz: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do Senhor. Mas eu não sei, porque tem tanta coisa, não cabia tudo na Bíblia. Quem sabe Ele resolve dar uma parada para fazer aquilo que eu gosto tanto nas músicas. Quem sabe Ele resolve dar uma parada para fazer um negócio assim. Fala assim: peraí, o pessoal está subindo arrebatado, né? Os cristãos sendo arrebatados, todos que aceitaram Jesus arrebatados, subindo. Aí Ele fala: peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um coral bonito.
Primeiro as vozes femininas, Jesus faz, primeiro as vozes femininas, cantem vocês. Depois as vozes masculinas, né? Depois vocês cantam o coral junto. Quem sabe ele resolve fazer isso? Não sei, irmãos. Mas eu sei que nós não vamos subir calado assim, igual múmia paralítica. Um monte de gente subindo assim, igual Lego, né? Um monte de Lego subindo. Não. Nós vamos subir cantando, cantando. Quem sabe é esse hino? Não sei, né? Vamos fazer isso, as vozes femininas a primeira vez, depois as vozes masculinas, depois a gente encerra, junta assim o coro, juntos. E quando chega na última frase do coro, aí se dá uma segurada, enche o pulmão de ar e solta. Vencendo, vem para arrebentar, hein? Para o inferno tremer. Lá no centro da cidade eles vão escutar alaridos de vitória no meio do povo de Deus. Então vamos lá, as vozes femininas começam. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Agora os homens, hein? Já refúgio a glória eterna. Os homens, desce a sua lei, os sinais da sua vinda, vencendo, vem. Agora todos juntos, hein? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se você não se entregou a Ele, se você quer mais explicações, orientações, quer marcar um gabinete, Pastor Lutero vai estar ali na saída. Fala com ele. Se você quer se envolver, não com fake news. Não estou te falando, querido, senão tão somente da palavra de Deus. Se você pegar uma Bíblia, versão da Ave Maria católica, está escrito isso. Se você pegar uma Bíblia usada pelos batistas, está escrito o que eu acabei de ler. Se pegar uma Bíblia da Maranata, está escrito o que eu acabei de ler. Eu estou te falando o que está na Bíblia Sagrada. Com Jesus vencemos. Pai querido, despeça-nos, por favor, com a certeza de que o falso cavalo branco não vai nos pegar, nem o cavalo vermelho terá vitória sobre nossa vida. Nós vamos irar, mas não vamos pecar. Nós vamos ficar nervosos, nós ficaremos nervosos, mas nós não vamos entrar em guerra. No nome de Jesus, Pai, não nos deixe sermos acachapados pela carestia. Vamos passar aperto, sim, mas o Senhor ainda faz maná cair do céu. E quanto ao cavalo amarelo, o Senhor continua tendo poder sobre toda e qualquer enfermidade. Por isso que nós oramos pelos enfermos no nome de Jesus. E talvez o que esperamos como um milagre
seja a cura a melhor opção. De fato, para nós é, mas para o Senhor é ter a pessoa do teu lado, já na glória dos céus, livre de todas essas tribulações. Seja feita a tua vontade. Cremos no poder da cura e oramos pela cura de toda enfermidade causada por esse desarranjo social oriundo da carestia e das guerras e de vãs filosofias. Despeça-nos da tua paz, guarda todos, e se alguém aqui não está debaixo do altar, ainda vivo, que possa hoje se entregar a ti de uma maneira integral, no nome de Jesus Cristo. E assim, queridos, que Deus nosso Pai nos acompanhe, nos guarde, fazendo sobre nós resplandecer o rosto dele. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo transborde em nós. A unção, a consolação, as revelações do Espírito Santo sejam o estilo de vida de cada um de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhem. Paz, paz, paz. Será por pouco tempo. Olha as suas vestiduras brancas. Você é nova criatura. Paz, paz, sopra Espírito Santo. Vamos em paz. E que Deus nos abençoe.